Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir essa live, mas estamos aqui em mais uma live super especial BHUA Eclésio BH. Uma live super especial. Maria de Lourdes, Lourdinha já entrou, a Vanusa já entrou, Ericatei já entrou. Deixa eu fixar só um comentário aqui. A nossa convidada já está entrando. Boa noite a todos que já entraram. Por favor, galera, manda aviãozinho aí. Vamos chamar mais gente. Eu já vou mandar o meu aviãozinho aqui. Já vou mandar os meus aviãozinhos aqui. Por gentileza, manda aí também. Vamos chamar mais gente. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar umas 20 pessoas, tá? Vocês mandam também mais 20 aviãozinhos aí. E vamos ver quem chama mais gente. Quem enche mais essa sala aqui. Vamos que vamos. Patrícia, Andréia, boa noite a todos. Vamos ver se a nossa amiga já entrou. A Sandra Belciolina. Sandra Belciolina. Vamos ver se ela entra. Hoje ela me perguntou como é que fazia. Vamos ver se ela vai saber entrar aqui. Sandra, Renata, boa noite. Rodrigues. Andréia, boa noite. Vamos ver se a Sandra Belciolina entra para a gente começar essa live. Falar sobre esse home office aí, sobre esse trabalho. Boa noite, Cida. Boa noite a todos que já estão aqui com a gente. Vandermol. Vamos que vamos. Vamos só esperar a nossa convidada chegar. A Sandra Belciolina, turismóloga, psicanalista, psicóloga. Aê, Sandra. Já vou te chamar, Sandra. Já tem uma galera aqui te esperando. Já vou te adicionar, é só você aí. Boa noite a todos. Manda aviãozinho, convida mais gente. Eu já chamei umas 20 aqui. Vamos que vamos. Sandra, é só você aceitar. Sandra Belciolina, psicóloga. Olá, boa noite. Olá, Tudo bem? eu tô bem, Clécio. E você? Olha, muito prazer. Boa Boa noite aí para noite. todo mundo também, né? Já, Que nos ouve. já tem uma galera aqui. Boa noite, Ah, que Raíssa. ótimo. Sinta leve, tem uma galera aí. Boa noite, obrigado pela presença. Dá uma ajeitadinha na sua câmera aí, que você tá meio baixo. Aí, pra gente te ver melhor. Aí, ficou ótimo. Ficou bom assim? Tá ótimo. Tudo bem, Sandra? Eu tô bem, Clécio. Obrigada pelo Jó- convite, né, de estar aí com vocês e Joia. vamos ver o que que a gente fala aí sobre esse momento, né, tão delicado que a gente está vivendo, Vamos sim. Muito né? obrigado. Eu que te agradeço, tá? Por ter aceitado o convite. Você com um currículo extenso aí. A gente sabe que você atua em várias áreas aí, mas hoje a gente vai falar sobre psicologia, psicanálise. Mas eu sei que você também é É. turismóloga e tal, biodança, né? Na verdade, eu saí do interior, né, para estudar em Belo Horizonte. Ah, Eu, primeira formação foi turismo. Só que sim. daí acaba a gente vai. Eu acho que a gente, esse processo da gente querer melhorar, né, na vida Ah, e melhorar como ser humano, certo. acabei fazendo as formações também em biodança, turismo e a psicanálise. Ah, Estou legal. aí, no, Você atuando fez em vários primeiro, então, setores. turismo, né? Foi o turismo. Ah, Eu comecei com turismo, trabalhei, né, com a agência até agora. Nesse ah, momento eu estou parada, porque eu não sinto confortável. Eu já estava num processo já em 2021 já passar mais o meu atendimento mais para a área da psicanálise. Aí sei. antecipou meus projetos a pandemia.
Hum. Só que o turismo atual, e eu quero ainda manter com alguns grupos específicos, algumas coisas que eu vou manter o Sim. atendimento. Mas a pandemia me fez mudar um pouco os meus planos, assim, antecipar um pouco, na verdade. Sei. E, por Você já hora, a pensava gente, com mesmo em. essas restrições que nós estamos de trânsito e de. Enquanto não tiver vacina, a gente não estará. Ninguém vai estar confortável de ficar Exato. deslocando, Uhum. né? E com fronteiras também fechadas, né? Exato. Estamos nesse momento. Você já pensava mesmo em Agora, reduzir essa área e acabou que a pandemia antecipou isso um pouco, né? Porque essa parte de é, turismo está muito afetada ainda, né? Afetou muito e ainda continua muito afetada, deve vai manter demorar. processo. É. Enquanto eu acho que isso, acho que a gente pode até entrar nesse tema nosso, às vezes Hum, até a questão do turismo, a gente falar quando hum. falar da questão do home office, né, dos empresas, porque nós estamos com um tempo vasto, né, largo aí, vamos ver o que tem de reflexão, até mesmo o pessoal também às vezes interagir, né, né, quem sabe. Legal. Porque nós, Uhum. olha aqui, nós estamos com, foi esse, o tema que nós propusemos foi Em essa casa, volta, né, a para casa. escola, escritório, família, como estão todos? E olha só que coisa, tudo que nós vamos falar, né, assim, Aham. tudo uma reflexão, né, de algo que está acontecendo nesse momento, mas abrange tudo, né? Exato. Então, assim, eu pensei, o que você acha da gente falar dos itens separados? Que você acha da gente falar, assim, por exemplo, vamos começar pela casa, né? Que é essa Uhum. espacialidade que veio acolher as pessoas que foram Uhum. para dentro de casa? Pode fazer do jeito que você achar Aliás, melhor aí. Você teve um não, eu estou pensando artigo, bem que né? vamos começar pelo que foi. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu agora, Ah, ela foi divulgada, eu a vi, né, do IBGE, mas eu a vi na Folha de São Paulo. certo. Então, qual que é a porcentagem que está em home office, assim, dentro da pesquisa que eles apresentam? É Hum, 10% da população brasileira. hum. Então, dentro desses 10% da população brasileira, quem que está com maior número de pessoas? Região Sudeste. Hum. E são pessoas Eu de achei que nível. fosse mais gente. Foi só 10%? Pois essa é a questão que eu acho que, assim, que a gente tem que pensar, que quando até né, eu propus esse tema, e a gente que trabalha em home office, a maioria das pessoas que você tem em contato também trabalham, Aham. você imagina uma porcentagem muito maior, né? Exato. Essa pesquisa saiu depois que eu propus esse tema, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, Uhum. porque, na verdade, o que aconteceu? São pessoas que, até o artigo fala, são Uhum. privilegiadas, né? Com São que certeza. mostram essa diferença que o Brasil tem. Uhum. Inclusive, ela é Exato. estratificado por região, né, por regiões, e aponta que o Sudeste, além de renda Aham. mais alta, né, isso já é recorrente no país, Uhum. há a questão do home office acontecer mais na região Sudeste, e Certo. muito menos a renda e essas pessoas no Norte. Certo. E a gente fica pensando o que são feitos desse resto da população, né? Exato. Os 90%. Exato. 90% é alto, né? Eu mesma achei essa, essa, essa pesquisa Que a muito campanha significativa, foi porque tão a gente tem que grande. pensar que. Hum. A campanha do Fica em Casa foi Hã? tão grande. E no início eu percebi muito mais gente em home office, mas na verdade eu estava enganado então.
Mas você Mas você olhou, sabe o que que eu pesquisou? acho que é a conta? Essa é a população Hum. oficialmente ativa, né? Que tá em trabalho. Ah, é. Nisso aí a gente tem que computar umas coisas. As pessoas também tiraram férias, Uhum. né? Eu acho que é, que foram muitas empresas que colocaram férias Ah, é. e empresas que reduziram a, a carga horária dos funcionários, né? Então, Exato. assim, eu acho que o bolo é muito maior dessa casa que acolheu esses funcionários, né, de empresas, que Aham. acolheram os donos com as funções, ou não funções, mas acolheram eles dentro de casa, Exato. né? Uhum. Porque eles de férias, eles também, pelo menos um bom período, ficaram em casa, né? Assim, Exato. que nós passamos por fases, né? Na pandemia. A Com certeza. princípio, eu acho que todo mundo ficou muito assustado com aquelas imagens que surgiram, principalmente da Itália, né? Exato. Itália, no Equador também deram umas imagens na mídia muito ruins. Então, todo mundo ficou, e a doença é muito nova, ainda né? Não sabemos Uhum. todos o procedimento, como que ela desenvolve, né? Vai continuar o desenvolvimento. Certo. Então, o que que aconteceu? As pessoas, eu acho que ficaram mais assustadas nesse momento, né? Uhum. E que foi dentro de casa, as empresas, então, foi o que aconteceu mais naquele período de março a junho, né? E que Isso. desde então a gente vê que tem acontecido outro movimento, né? As pessoas já tentando outras coisas. Certo. Mas essa casa, a gente pode pensar, vamos pensar aí nessa casa. Qual que é essa casa que acolheu? Ela também mostra essa diversidade do Brasil, né? Eu estava vendo agora, recebi um vídeo Hum. da casa da Fernanda Montenegro. Vamos Sei. aos extremos, né? Vamos pensar numa casa da Fernanda Montenegro que ela recolheu numa casa naquelas montanhas do Rio, Aham. e lá ela foi com a filha, É, eu acho que genro, passou ontem esse neto. programa, passou ontem um episódio aí dessa. Eu acho que é um episódio, já está passando, é Foi Amor e ontem, Sorte que foi ela ontem que gravou, está passou. Eu não gravando. assisti não, mas minha esposa falou que assistiu. Foi isso aí, que entrou os netos, tal. Sim, o que que ela fez nesse momento? A princípio era uma casa para recolher as pessoas, né? Assim, para absorver a pessoa, mas ela conseguiu, nesse movimento de recolhimento, fazer uma produção. Porque Exato. o que eu vejo também, quais as saídas que nós estamos tendo nessa angústia que dá disso, né? Desse momento de permanecer em casa, momento de uma É uma indecisão em minissérie, a relação ao Raquel falou trabalho. aqui, ó. A Raquel Lamonier deu o toque. É uma minissérie, deve passar toda terça, então. Ah, pois é. E ela foi gravada quem? Fernando Montenegro, a filha, Isso. né? E que também é a atriz, né? Aham. O genro que fez as gravações e assim, eles mesmos maquiando e tudo. Então foi uma família que nessa pandemia eles conseguiram, apesar de, né, ter uma proposta assim a princípio de suspensão, eu acho que nós ficamos em suspensão no princípio, É. pensando lá em março, né? O que vai ser isso? O que é isso, né? E Uhum. assim, teve muitas coisas estranhas, assim, Certo. nos procedimentos mesmo. E a angústia das pessoas. Exato. Agora, se a gente for pensar, essa é uma casa. A Fernanda Montenegro consegue ter, ela tem esse. Mas há o outro lado do Brasil, o lado do Brasil que não foi para home office, não teve essa oportunidade, aquelas casas que são de favelas, que tem três é pouco, acho que às vezes 5, 6 pessoas no mesmo cômodo. Exato. Então, aí já é uma outra realidade, né? Com certeza. Mas, então a gente fala de Brasis, né? A gente tem que pensar, o Brasil, ele é muitos, né? Nessa situação. E é muitos em todos o hábito, a cultura dele também, Exato. né?
Agora, com relação a home office, vamos falar do home office e a casa. Certo. Eu vi assim, a gente vê o movimento das pessoas positivo e negativo. Há pessoas que gostaram muito, né? Aham. Porque não tinha que sair para trânsito, pegar aquele estresse, momento de ficar na família, Isso. e o próprio trabalho já não dava. é, Já era, eu conheço pessoas que já fazia, e tem empresas internacionais que já têm uma política mais humanizada, né, dentro da empresa, que ela permite a pessoa ficar um dia de home office na semana. Trabalha 5 dias por semana, um dia de home office. Certo. Ele foi só o quê? A empresa só disponibiliza. Olha, o que você quer buscar aqui? Em março já entrou e está até hoje. Vai ficar até. Aham. Porque ela, no mês seguinte, já em abril, ela já estava com uma pesquisa. Você, né? Quem quer ficar em home office? É. Então, existem essas empresas que têm essas consciências, algumas que elas vão fazer opção por home office. Para essa casa e essa Até casa. por custo, né, da empresa, tem muitas empresas aí de tecnologia, principalmente, já já programando em continuar, mesmo voltando, descobrindo a vacina e tudo mais, manter o home office para sempre. Vão manter. Eu acho que, nesse sentido, as empresas vão ter muitas mudanças, vai incrementar muito o home office. Isso. Por quê? Às vezes estavam resistentes, eu tenho pessoas também que eu vi que estavam, as empresas resistentes, que com essa obrigação, que foi uma obrigação algumas, de ir para home office, É. eles descobriram que pode, que funciona. Então, Aham. já analisam para essa permanência da pessoa no home office. Isso. E tem agora, o home office ele teve duas dificuldades, né, para as pessoas. Uma, tem esses que têm essa facilidade, que conseguem um espaço dentro da casa, Certo. que dá para ele trabalhar, porque você está em home office, você vai trabalhar normal. A produção sua é 8 horas de trabalho, da hora você vai tomar um cafezinho, da hora você almoça, da Isso. hora você começa, da hora você sai. Isso. É assim, né? Aham. E então, assim, o que é esse formato, né, das Uhum. empresas? Ele foi possível para alguns com uma possibilidade boa. Certo. E para aqueles que não tinham espaço, também, aí vem essa questão das diferenças, também Uhum. a mesma coisa. Não. Se tinha um apartamento, 2 quartos, né? Um casal, outro de filhos, 2 filhos. Onde que Aham. vai o home office? Onde que vão as crianças? Aí essa é toda Questão. a, a questão. E que Aham. eu acho que ainda continua e que as famílias, nós temos a- Uhum. um retorno, assim, né, em consultório, de muitas questões complicadas que surgiram nessa casa, A assim, Cida tá para falando um muitos. negócio aqui, a Cida, que é coach também. Houve uma mudança no formato de trabalho, considerando o digital, que será uma grande mudança no mercado do futuro. Já está falando aí que a Né? tendência que vai ter, né? Ou seja, na verdade, esse processo já vinha acontecendo, né? Se a gente for pensar aí nessas compras online, e já estava posto isso, né? Aham. Agora, eu acho que quem não tinha o hábito pode ser que tenha gostado, ou não, né? Porque há muito essa discussão, e principalmente fora do país, na França, por exemplo, eles lamentam muito quando se compra um livro, por exemplo, virtualmente. Porque o livreiro lá é uma profissão muito tradicional. Então, faz parte você ir na loja e ir lá comprar dele,
porque senão é uma profissão que acaba também. Que é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre isso, né? Uhum. Porque a vida virtual, ela é boa, ela facilita, olha que maravilha, nós aqui conversando, e eu até nem sei a dimensão de quem está nos escutando, né? Aham. Quantos e de onde. Mas, assim, é rico demais isso, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tira alguns laços, né? E Uhum. acaba com algumas profissões. Então, isso que a pandemia nos colocou, né, para dentro de casa, com essa relação de trabalho, né, que a gente teve essa possibilidade de aumentar esse online E a escola e também, é esse muita gente, distanciamento. a escola passando a ser online, muitas delas, né? Passando a ser aulas virtuais, aulas online, pela internet, em que o aluno. Ô, Clécio, eu espero que não. Pois Na é, verdade, isso também já é uma proposta já de quantos anos? Uns 15 anos eles já estão implementando isso, principalmente em nível centros universitários aham, particulares, né? certo. Nisso, eu acho que a gente, assim, o que acontece? As escolas, todas as pessoas que eu conversei, tudo que eu vejo né, nos consultórios, tudo que eu vejo de relatos de pais e de crianças, não está sendo favorável esse online. Entendi. Assim, pelo menos da criança mais nova. Certo. É claro que o online de cursos superiores, assim, às vezes facilita a vida de muitas pessoas, principalmente, às vezes, uma pessoa que está numa área que não tem, né, faculdade, não tem nada, isso ajuda demais as formações, né? Certo. Agora, o online, a escola está todo mundo sofrendo com isso. Certo. O que eu vejo, assim, as crianças perderam esse vínculo, né, com outras crianças, esse lugar da brincadeira, esse lugar de sair ali daquele reduto dos pais e da mãe, que pode ser muito bom, mas também pode ser assim, não, oba que eu tenho outros amiguinhos, ainda mais que as famílias hoje estão muito reduzidas, né, Certo. principalmente da classe média, né, Exato. e aí as crianças não estão bem, né? Assim, com essa questão do online, não. Eu vejo as pessoas reclamando muito, tanto todos que eu conversei, tanto a questão da dinâmica do professor para dar aula, Sei. quanto do aluno da fixação. E dessa interação, né? O jovem até o adolescente, eles gostam muito desse contato, né? Com Apesar que tem certeza. muito esse vínculo virtual hoje, mas a escola é um lugar deles, um lugar de sair da casa. É. Então, assim, tem uma pressão. Hoje tem uma pressão muito grande para o retorno da escola, Certo. o que não é, ainda bem que Belo Horizonte, eles não, e parece que Minas também não está se falando, falou-se, mas parece que agora, aqui pelo menos, Belo Horizonte está falando que não volta, né, enquanto tiver vacina, estão tentando isso. Certo. Há essa pressão para que se volte, mas não é viável, assim, em termos de segurança para essas crianças vão. Uhum. Imagina a criança indo para a escola. Uhum. Depois eles voltam para casa, se contaminam, né? Mesmo que não seja ele que vai adoecer, mas adoece alguém da família. Já imaginou que complicação seria isso para eles? Assim, Ó, como seria. Que essa criança vai viver, né? Porque sempre tem quem é que pegou, quem foi, quem que saiu da quarentena, quem não saiu. se houver alguma morte, Ah, né? se houver morte, é claro que nós estamos falando aí de pessoas que têm, não só idosos, mas pessoas que estão com problemas, né? E que se a Aham. gente vê que a mortalidade não ocorreu não só por idoso, com idoso, né? Certo. E então, Você, assim, eu vejo. você Ah, tem atendido muitas famílias assim com esse tipo de problema? olha, o que a gente tem visto muito, algumas, o que a gente vê, né, na clínica,
está tendo. Se a gente for pegar, amanhã até o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio. Amanhã, 10? Dia 10, amanhã é o dia Ah, de sim. prevenção. Certo. Tem uma pesquisa, que até eu li, foi na revista Veja. Uma é da revista Veja, do dia 30 de agosto, agora recente. É que para você ver como que tem alguma coisa que eu acho que a gente não conversou sobre essa pandemia, que eu acho que fica camuflado para debaixo dos panos, que é a questão da saúde mental. Eu acho que a gente tem que pensar o que foi isso, essa ida para casa, o que foi essa pressão, se fica na casa, se vai para o trabalho, se perde renda, a insegurança, a instabilidade, né? A Tem possibilidade, a uma ameaça de morte. contribuição aqui, ó. A falta do contato afetivo e relacional trouxe o aumento de 50% do número de pessoas com depressão e suicídio. Uma contribuição de uma psicóloga aqui, a Cris, que eu conheço. Cris? E a Vanusa falou aqui Eu vi um estudo, que a filha até a dela. porcentagem que eu ia falar que é grave, Hum, de 54 de atendimentos de pessoas que usam drogas no SUS, aumentou em 54% no período de março a junho. uhum. E o alcoolismo também é uma coisa que a gente está vendo, os consultórios estão preocupados. A gente vê Ontem, também o pessoal falando quem mexe com álcool, ah, quem vende bebidas, desse aumento de consumo. ontem eu conversei com uma psicóloga e ela disse que triplicou o atendimento dela. Ela faz atendimento em consultório, triplicou o atendimento. Ela está sem tempo para tá atendendo até 10 horas da noite. Eu acho assim que nós vamos estar com, apesar de estar ainda nessa evolução, eu acho que nós estamos num processo ainda, né? A pandemia não acabou, apesar que o povo já está aí nos bares. O risco é de cada um, e cada um deve, eu acho que essa compreensão de que essa ameaça existe, Aham. ela tem que ser absorvida, porque a gente não vê o vírus. É. Você, quando sai, né, para uma festa qualquer, se você vai com todas as boas intenções. Vai sair, vai estar cumprindo um distanciamento, vai de máscara, mas aí você começa a beber. Aí na hora que você vê, o povo já está se agregando, porque uma que já está morrendo de saudade, né? Tem isso. Está morrendo de saudade Depois que dessa coisa do toma contato. depois que toma uma bebida, Fica tudo mais liberado, né? Então, liberado, já esquece do vírus. esquece do risco. É um caos, né? Então, o que acontece? Esse mesmo processo é de argumentação para as escolas também, que as escolas vão abrir para as crianças estão sofrendo, os pais estão sofrendo, está todo mundo sofrendo. Exato. Mas a questão é vida ou morte, né? Eu acho que a escolha é essa. Se a escola hoje ela não pode responder porque os alunos não vão manter distanciamento, isso é fato, não vão. Uhum. Se a gente é adulto, que com as boas vontades nós não mantemos, eles não vão manter. Exato. E assim, do ser criança mesmo, né? É isso. Exato. Vai querer brincar, vai querer, né, zoar com o outro, aí não tem jeito. A gente tem que buscar uma saída. Uhum. O que aconteceu com essa pandemia? Ele mostrou escancarou para nós uma série de coisas, sabe, Clécio? Escancarou que a família às vezes não está tão bem. Aumentou a violência dentro de casa. Né? Vamos tirar uma porcentagem que está bem, né? Vamos tirar a casa ali da Fernanda Montenegro, que conseguiu
fazer dela uma criação, né, um novo investimento, que é isso que as famílias têm que fazer. O que, que eu vou fazer com isso que eu estou aqui, me botei do lado um do outro, né, eu, meu Exato. marido, meus filhos, o que, que eu vou fazer com isso? É criar alguma coisa. Ela Exato. criou, ela está criando uma minissérie, né, Aham. Aham. Amor e Sorte, né? Isso. É sorte, né? Isso. Que é fantástico. Então, as famílias, hoje, elas têm que buscar soluções para essa educação. Aham. Hoje, vai ser assim, eles falam, vão perder um ano. Não vai perder um ano. Não é perder. Eu acho que o termo, a palavra, tem que mudar, não é perder. A gente não pode ter essa medida de ganho e perda quando se fala, a gente ganha a vida e perde a vida. Isso Aham. aí a gente tem, com certeza. Mas um filho, ele ficar com os pais, pode ser uma coisa, um momento assim, de conhecimento, né, desses pais e desses filhos, Uhum. muito bom. É. Não é fácil. Relacionamento não é fácil, mas é possível. Quando começou a pandemia, aí eu fui observar algumas crianças com os pais Ah. e falei, isso não vai dar certo. A criança vai sentir falta demais desses coleguinhas, vai sofrer muito. Como, né? Sente Aham. também. Mas tem um outro lado, é esse lado da família. E foi até Que não tinha essa relação tão próxima, passava uma tanto tempo conversa que eu junto, vi isso. Hã? A que pessoa. tinha o contato com Hã? os amigos e perdeu. Mas não tinha o contato ali tão próximo com a família, com o pai, a mãe, não passava tanto tempo junto, não se conhecia direito, não sei. Ô, Clécio, Eu, hoje a gente vê na educação ah, dos filhos, as pessoas têm que pensar muito se quer ter um filho, porque a gente vê hoje muita terceirização dos filhos. exato. Ou os filhos estão na responsabilidade de alguém que está cuidando em casa e as pessoas estão nessa demanda de trabalho, 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 Aham, ou eles estão na escola e eles jogam toda a escola como se ela fosse a responsável dessa educação e total dos filhos, não é. Ela exato. é responsável por um tipo de educação dos filhos, né? Aham, E aí os pais se depararam com isso, né? Principalmente aqueles pais que foram ou tiveram alguma dificuldade em ter a pessoa assessorando em casa, como tinham, ou porque a maioria, você vê que a maioria das pessoas, né, ainda mantém um trabalho externo, pelo que a gente está vendo pelas pesquisas, certo. isso na grande população do Brasil, que a gente tem que pensar, Brasil é muito e cidades são diversas. Cidades grandes foram um movimento de fechamento, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, as Aham, capitais do Enem, do Norte, Nordeste, todas as capitais, até para não dar essa migração do vírus em larga escala, né? Assim, e exato. conter um pouco o contágio. Algumas conseguiram melhores, nós tivemos a sorte que, né, de conseguir um controle aí melhor. Certo. Sorte não, eu acho que foi um sacrifício, uma contribuição do mineiro mesmo, isso aí, e sacrifício de muitas empresas. É, Nós estamos sofrendo muito, né, porque com é uma certeza. bola que vai, É, né, desestabiliza uma renda de uma família, a coisa vai criando outras coisas. E o que é, acontece é que a gente tem que se haver com isso, né? O que nós fazemos agora com algo que era do inesperado, né? com certeza. O vírus veio mostrar para isso, né? Para nós, né, Clécio? Que a gente é, é sujeito a algumas coisas que nós não temos controle. Exato. E esse controle, dessa vez, veio de uma coisa minúscula, minúscula, né? Assim, de um ser Invisível. é, invisível e, vamos dizer assim, uma coisinha qualquer. É, Mostrou que não, peraí, eu tenho uma, né? E você vai ter que conviver conviver, comigo, acostumar. um jeito, né, de harmonizar
uma convivência e eu achar como que é que nós vamos estar aí barrando isso para não afetar o ser humano. Porque, na verdade, quem sofreu fomos nós, né? Uhum. Assim, com essa pandemia. Certo. Porque o meio ambiente tem esse lado positivo, né? Tem um lado Aham. positivo disso tudo grande. Aham. Grande nesse o positivo, isso a gente tem que recortar muito a tristeza do luto, que isso ainda vai, nós vamos ter que haver e muito com isso. Uhum. São milhões de famílias enlutadas, Aham. um, uma área médica sobrecarregada, Aham. né? Uma coisa que eu vi E que aconteceu comigo, que eu tenho aqui em casa, graças a Deus, uma área boa, sabe? A gente sabe que tem gente que mora num apartamento de 2 quartos, de 1 quarto, né? E não tem. Eu, graças a Deus, eu tenho uma área boa. E eu não tinha aproveitado dessa área. Desde quando eu fiz uma reforma grande, eu não tinha aproveitado. Feriado eu viajava, à noite eu saía. Eu nunca tinha ficado tanto em casa e não tinha aproveitado esse espaço que eu construí, que eu fiz para receber amigos e tudo, mas eu mesmo não tinha aproveitado. Isso aconteceu comigo. E pode ter acontecido com outras pessoas o contrário, né? De ficar dentro de casa achando ruim, péssimo. Mas comigo foi o contrário. Porque eu pude aproveitar um espaço que eu não aproveitava antes, entendeu? né, isso aí marca muito essa questão, né, subjetiva que foi isso para nós. É, Teve famílias que você vê que uma das coisas que mostrou Ah, é que algumas famílias precisariam adaptar as casas dela. Está tendo uma demanda, assim, dentro do que eu já li, de apartamentos maiores, justamente para caber esse home office, até às vezes mesmo que sejam pessoas empreendedores, aham, para diminuir aquele custo, né? E como tem essa questão do online crescente e as possibilidades, né, que tem dele, uhum, então está sendo uma revisão. O, 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 Tem famílias que fizeram opção de casa para justamente ter essa área para acomodar os filhos, para os filhos poderem aham. brincar. Então, assim, foi uma. Eu acho que deve ter Vamos dizer assim, dobrado. nós fizemos um rebolado aí Aham, e cada um está assim, buscando alguma coisa. E eu acho que isso é o mais bacana no ser humano. A gente arruma uma saída, mesmo que eu seja, assim, que não seja o caso de extremos, vamos falar do dia de amanhã, que esse é aham, o extremo. aham. Ontem mesmo eu estava num banco, eu tive que ir no banco, era coisa que eu não resolvia na internet, então eu tive que ir no banco. Espera, né? Aquelas esperas de horas. Aham. E aí você vai conversando, né? Aí uma das que tinha a senha depois da minha, ela estava me contando que um vizinho dela Aham. endividou valores altos e suicidou. Pois é. E eu até na hora que ela me falou, achei que era uma pessoa mais idosa. Não, era uma pessoa de menos de 40 anos. Certo. E aí eu estava até falando uma coisa com ela, e a gente, assim, com o suicídio, a gente não tem outra saída a não ser a prevenção. Porque ele é daquele sujeito que não achou, não enxergou naquele momento uma luz A ou luz. uma ação que pudesse fazer para ajudá-lo. E nisso, quando a gente mostra, na saúde mental agora, quando a gente mostra que aumentou muito esse quadro de depressão, Uhum. aí já é caso de você das pessoas já procurarem ajuda, É. sabe? Porque as Porque pessoas, principalmente empreendedores, ou até pessoas que tinham assim, ficavam no limite ali de endividamento. Eles iam tocando, recebiam, iam, né? Eles iam dando um jeito. Quando vem uma pandemia, às vezes cai a renda, cai os negócios, aí ele se vê diante de uma situação, né, de sem condição de pagar e ele entra nessa crise aí, nessa situação que pode chegar até nessa situação, né, mais extrema de suicídio, de depressão, né? é, eu acho que é importante a pessoa, porque a saída pode não parecer no momento. Aham.
mas sempre há alguma coisa. É, ontem mesmo também, eu acho que como eu saí, a gente vê muita coisa, né? Aham. Eu acredito em, no suporte do ser humano, Hum. além dessa questão que eu acho que profissional que as pessoas podem recorrer, mas há também as pessoas que ajudam quando o outro precisa, assim, de imediato faz um movimento e às vezes assim é quase que instantâneo. Hum. Eu estava na Avenida Amazonas e num cruzamento ali, uma moto virou, só que ela virou e tombou. Era uma moto, um garupeiro. Na hora que eu olhei, na mesma hora, já se posicionaram dois motoqueiros, um do lado, o outro do outro, no sentido de proteção. Proteção. Eles estavam ali e foi uma coisa assim, você vê que eles pararam, aconteceu e nem pensaram. Não, Aham. não é coisa assim, foi, vou Instantâneo. proteger aquela vida. Não, foi puf, aconteceu e puf. Então são coisas que eu acho que a questão do suicídio é uma questão que é um momento muito assim tênue, né? Que a pessoa não vê, enxerga nada. É, é preciso ter algo que, sabe, que socorre, que socorre. É. É, é isso. Aham. É triste, mas tem acontecido Eles. e a gente vai viver como a sua amiga, você falou que ela está com aumentou muito os atendimentos, né? Os atendimentos da psicologia É. aumentaram muito, principalmente os atendimentos online, né? Que tem muito, a gente ainda não tem muitos não atendendo É. presencialmente, até para não ter essa circulação, né? Exato. Do, né? Exato. O... Circulação e contaminação, né? Com certeza. O... Agora, sabe o que aconteceu? O que é de positivo que eu ia falar? Que Ah, é no nosso mundo, né? O mundo agradeceu assim, o planeta Terra. A, ah, nós já vimos, já circulou muitas imagens aí de Veneza com os canais limpos, aham. de Porto em ilhas que antes Porto, às vezes a água é muito suja, né? Não aparece animais, né? Os golfinhos aparecendo. Então, o planeta Terra deu uma respirada com Deu uma essa. respirada. Deu uma respirada. E em termos de poluição, isso diminuiu muito É. no mundo. Quando a China parou, a China e Estados Unidos, os dois, quando É. os dois, Nova York e na China o comércio estava parado, o nível de dióxido de carbono, que são os grandes poluidores do mundo, né? Estados Unidos Exato. e China. É. Quando eles pararam, o dióxido de carbono baixou demais assim, no ar. Foi muito. É muito positivo isso. Com Então, certeza. assim, eu acho que quando quem tiver paciência e eu acho que a gente tem que ter nesse momento, é um momento, eu acho que de reflexão, de reposicionamento. Uhum. Reposicionamento também, eu acho que às vezes até de consumo, sabe, Clécio? Que Sei. eu acho, até eu escrevo para o blog do Mirante, né, do Estado de Minas, e até Aham. amanhã eu vou falar dessa questão desse paradigma de Aham. consumo. Apesar de ter muito essa. Porque a gente às vezes tem que lidar, saber mudar esse. O que nós vamos fazer para viver melhor? Porque Exato. esse vírus surgiu de uma mudança, né, no meio ambiente aí. Exato. Foi de animais, né? Eles surgiram com isso. Uhum. Houve uma pergunta aqui, ó. Qual a sua opinião sobre o pessoal dos videogames que estão trocando os dias pela noite? Outra pergunta da Cida. Que muita gente aí, principalmente os estudantes que estão sem aula, tal, começaram a já gostavam de videogame, de virar à noite. Aí aumentou mais ainda. É,
o ideal é que a pessoa aproveite um pouco a luz do dia, né? É Aham. até questão de saúde mesmo, é bom. Mas a gente vê que tem muita gente, ele troca o dia pela noite, porque de repente ele vai fazer atividade física à noite. O que às vezes é muito preocupante são aqueles que são viciados, mesmo são vícios, né? Que eles não conseguem sair do videogame. É, eu acho que é isso que Agora, ela se a pessoa comentou. consegue interagir, se consegue interagir, porque é um momento muito complicado, né? Aham. Algumas coisas vão aparecer em termos, às vezes, a gente vê até criança pequena também, os pais Uhum. flexibilizando, às vezes deixava assistir uma hora de desenhos, né? Aham. Aumentar um pouco isso, mas tem que ter, o ideal é que se tenha uma rotina, que se mantenha. Certo. É manter uma rotina em termos de saúde mental é o melhor que se faz. É. Porque senão, aí você troca a noite pelo dia, já acorda com aquele corpo ruim, já vai acordar o quê? Né? Vai aproveitar a luz do sol, vai dar uma caminhada, vai sair. Porque também tem essa aqui, onde que você vai, né? Tem É. que ter os devidos cuidados, essas coisas todas. É o- Mas eu acho que tem muita coisa aqui que se pode fazer além dos videogames, com né? certeza. Para um jovem. Aqui o Ele tem que psicó... buscar. Certo. O psicólogo aqui, José Ribeiro Moura, na minha clínica e de muitos outros colegas, houve um significativo aumento de pessoas com desesperança, angústia, conflitos, pânico e somatizações. É o que a gente estava Todos, né, falando aí. tiveram isso. Todos tiveram. Tá muito. Esse aumento foi muito grande, né? Assim, a gente, por enquanto, a gente está no meio, né? Como não tem projeções de uma vacina que seja eficiente, a, 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 e que a projeção está para talvez o segundo trimestre, né, do ano que vem, que já estão prorrogando isso, mas efetivar a mesma população. Aham. O que aconteceu no início, eu acho que as pessoas ficaram muito angustiadas com o Certo. que vai vir, né? Assim, Uhum. era uma possibilidade de morte muito grande Uhum. e de uma insegurança muito grande com tudo, né? Com o trabalho, com aquele dentro de casa, o que, que se faz com isso. Elas começaram a se arranjar. É um arranjo. Nós estamos ainda numa adaptação. Exato. Mas essa adaptação também, o que a gente vê na clínica ainda não está confortável, né? E futuramente vai vir alguns processos. Eu acho que em termos de saúde mental ainda vai ter, porque vai ter perda de renda, É. vai ter E eu desemprego. entrevistei. Então as pessoas vão ter Eu... no turismo, por exemplo, Ah, o turismo é um profissional. Quem mexe com a agência de viagem é um profissional que está acostumado a lidar com a emergência. Imediatamente, muita gente já foi fazer bolo, já foi fazer. Porque não tinha jeito, parou tudo. é. No turismo que eu falo, às vezes às vezes não, implica as agências, os receptivos, os hotéis, os restaurantes, os eventos. Tudo. Então, Toda a eu vou cadeia, né? fazer uma outra coisa. É. Então, assim, hoje nós estamos assim, né? Todos esses profissionais, muitos deles não conseguiram. Ainda Um mês depois de março, em abril, foram vários que tiveram que desfazer das lojas físicas, foram é, para o home office, muitos, muitos. E é uma área que foi muito. E você está falando aí Agora, de a saúde clínica, mental? então, o que, que acontece? Você está falando de saúde mental e eu entrevistei uma psiquiatra do Galba Hum. Veloso, lá fechou o Galba com a alegação de que era para o Covid, para colocar a pessoa. Não, mas não foi feito nada. E hoje sai uma notícia que o Raul Soares também está proibido de receber doentes mentais só se for do interior. Se for de BH é para mandar para um CESAM. Então
Tá uma questão muito pesada aí para os psiquiatras, principalmente do Galba Veloso, da FEMIG, do Galba Veloso e do Raul Soares, que eles estão vendo só diminuir leitos para os doentes mentais aí, pessoal da psiquiatria. E aqui teve O um Cleiton, isso é uma coisa comentário muito complexa. do Porque tem a Tiago. questão da... Oi? Teve um comentário do Tiago aqui que hoje as pessoas estão com mais déficit de atenção. Eu não sei, eu penso que hoje Aham, se quer diagnosticar muitas pessoas, fechar um diagnóstico do que um tratamento. aham, A gente vê que assim, a gente vê na clínica, aham, então, psicológica ou psicanalítica, que às vezes aparecem clientes com diagnósticos de déficit de atenção e a história é outra, é um outro processo psíquico dele. entendi. E déficit de atenção e autismo, hoje com a questão do espectro autista, Hum, mole estão classificando. E, na verdade, não é, às vezes, se você tem uma questão que não precisa ser medicamentosa. certo. É uma questão, às vezes, de fala, né? De olhar aquele sujeito, de escutá-lo. O que as pessoas hoje estão precisando muito, Clécio, que a gente vê na clínica, Aham, é de que ela seja vista, seja escutada. aham, E que não ocorre muito isso hoje, é. né? Os déficits de atenção ele não é de hoje, não. Os déficits de atenção já é antigo, esse movimento que tem para classificar as pessoas, Aham, tanto o imperativo, como o déficit de atenção, como agora o autista. o autista. Eu acho que isso tudo é uma forma, uma tentativa que se tem da ciência classificar o ser humano. Aham, Me coloque aqui, eu sou desse jeito. E, na verdade, nós somos sujeitos abertos uhum, né, a sujeitos de fala, sujeitos de interação com o mundo, fazendo laços no social. certo. Né? Então, assim, a nossa vida ela é muito além de algumas coisas que fecham a gente. Com E que certeza. muitas vezes a gente sabe, a gente dentro dos consultórios, que não são consultórios medicamentosos, né? Da psicologia, da Psicanálise. psicanálise, não é medicamentoso, Aham, que muitas coisas não precisam ser no medicamento, entendi, pode ser na fala. entendi. Qual que é o nosso instrumento de trabalho? É a fala. A fala. E a pessoa que está angustiada, todos esses, né, conflitos que surgiram na pandemia, eu assim, fico muito grata, Uhum, grata não, eu fico muito, eu acho que assim, é, eu vejo que tem uma coisa, um, um movimento das pessoas, que as pessoas também vão para as clínicas quando estão angustiadas, elas vão quando estão felizes, né? certo. Alguma coisa, porque tem um incômodo. É. Mas que bom que tem, elas estão sendo acolhidas, porque o que aconteceu conosco das áreas? Imediatamente, que faz parte do nosso código de ética enquanto psicólogos, prestar atenção, né, e acolhimento quando há emergência. Aham, Então, a mobilização foi geral, de imediato, o CRP, os conselhos nossos, né, e também das escolas de psicanálise, das associações, fizeram um movimento para acolher. Então, se os consultórios hoje estão recebendo, é que esse movimento nosso ele se fez valer, valeu. né? Aham, E eu torço muito que isso, né, cresça, aham, mas cresça no sentido de quê? Menos remédio e mais tratamento pela fala. entendi. Hoje, se você for observar, que é Aham. uma coisa, Nós estamos com, quando a gente observa. nós estamos com 54 Oi? minutos, nós já estamos terminando.
Eu queria só Ah, fazer um alguém quer. comentário. Mas esse é o que eu estou falando muito, né? A Vanusa Ah, comentou aqui, ó, que nós, os pais, temos que inventar atividades em casa com a família, fazer uma comida diferente, ver filmes juntos, tudo vale a pena para melhorar a ansiedade dos jovens. Eu vou te falar o seguinte, Sandra, nós estamos com 54 minutos, nós temos mais 2 minutinhos, 3, para você fazer aí suas considerações finais, fazer assim, um fechamento, um resumo aí da, da nossa conversa. o que eu, assim, o que eu acho assim, eu posso falar aqui que eu desejo para nós, né? Aham, Eu desejo que a gente tenha mais sabedoria em lidar com essa situação desse momento, de mais paciência, de mais compreensão e de mais assim escuta, né? Eu acho que o pai vai escutar um filho, vai escutar uma mulher, os filhos vice-versa. aham, Que essa compreensão possa ter assim, conte até 10, né? Eu vou contar até 10 até responder, eu vou contar até 10 para soltar né, aham, as coisas mal faladas, que as exato. falas sejam boas, e que olhe para o lado. Eu acho que olhar para o lado, olhar para a vida está acontecendo lá fora. Está Exato. virando primavera daqui a poucos dias, gente. As flores estão aí, o céu está lindo, está Claro. tudo lindo, a vida está linda. Não está Legal. linda o que aconteceu com o ser humano por causa de um vírus que é da natureza que nos invadiu. Exato. Então, o que eu acho assim é que vamos acreditar e procure ajuda, Então, né? é. Procure ajuda. Não tá, como amanhã é o dia de prevenção ao suicídio, tem o Aham. 188, que é o Centro de Valorização da Vida, Legal. que eu acho que que a gente tem que divulgar isso, porque Eu vou se colocar na aumentou o descrição. suicídio, se Aham. aumentou pessoas que não veem o caminho, então a gente tem que 188. socorrer, né? Exatamente. É os dois motoqueiros, vão fazer a proteção, Exato. né? Bacana. Isso mesmo, Sandra. Acho que foi boa demais a nossa conversa. Meus amigos, eu vi um tanto de gente aí conhecida, obrigada, assim, só que eu não dava conta de falar e ler. Legal. O Mauro aí, ó, deixou até um resumo aqui, ó. Desejo que cada pessoa, família, empresa descubra e desenvolva as melhores formas de sair vitoriosa dessa situação. É o que a gente espera também, Mas né? é isso que nós vamos ter que fazer, né? Com certeza. Cada um vai ter que ser, é uma questão subjetiva, singular, e achar a saída. E nós vamos achar. Cada um dá a sua contribuição, igual você falou, com paciência, com muita conversa e diálogo, não é mesmo? Ô, Sandra, eu só Isso. tenho que te agradecer, viu? Continuo com esse Eu que trabalho agradeço, bonito Cresce. seu. Esses artigos que você faz, escreve, são muito bons aí. Divulga sempre Ah, aí, manda obrigada. pra gente que a gente divulga. Muito obrigado, viu? Tá. Parabéns, Obrigada a você. sucesso, saúde Tá. e Deus te abençoe. Obrigada. Vocês também, tu fica bem. Obrigado. Fica, como é que Obrigada, é? amigos. Se Tchau. cuide. Obrigado. Valeu demais. Beijo. Boa noite. Ô, boa noite. Tchau. Vamos ver aqui. É, como é que eu faço aqui para despedir aqui? Até esqueci como é que faz. Aqui. Uai, Clécio, nós estamos dando uma canja para nós, é um Deram uma bis. canja. Tchau, Sandra. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que participaram. O Mauro aí, o Tiago, a Vanusa, todo mundo que estava aqui. A Cida, todos que participaram, a Sofia, todos que estão aqui ainda. Obrigado, gente. Foi muito boa a conversa. Semana que vem, semanas que vem vai ser de segunda a quinta, viu? Não é só de segunda a quarta, não. Nós vamos ter mais um projeto top aí do Transforma BH. Terça, o Ricardo Assis, do diretor lá do Big Boss Produções. Nós temos cinema em BH, é o Big Boss Produções. E no dia 16 é uma contadora aí falando sobre as MEIs, né? Microempresa individual e outros tipos de formação de empresa. E no dia 17, Dia Mundial da Limpeza, porque no dia 19 vai ser o Dia Mundial da Limpeza e tem aqui
a Carol, que é do BH Limpa, muito top. Então espero todos, fique com Deus, boa noite, 59 minutos, brigadão, boa noite, beijo para todo mundo, valeu, tchau, hashtag fui.